De ano é quando as pessoas fazem promessas, quando as pessoas fazem, sabe? Como é que é o nome daquele negócio? Eu esqueci. Elas fazem listas de leitura pro próximo ano, elas fazem resoluções de ano novo, prometendo criar hábitos, tirar hábitos ruins, mudar de vida. É essa época. Eu não me iludo com essas coisas. Se eu fizer uma meta de leitura, eu não vou conseguir cumprir. Provavelmente porque eu vou mudar tudo que eu for ler e eu sei que dentro dessa meta, se eu colocar só livros novos, eu consigo fazer metas assim. Eu vou ler só livros dessa temática. Eu vou ler só livros novos, mas eu não consigo contabilizar ou decidir quais leituras eu vou fazer tão cedo no ano, quando eu leio muitas coisas de acordo com o meu humor. E nesse sentido, eu tenho uma quantidade razoavelmente grande de leituras de conforto, sabe? Leituras para eu ler quando eu tô cansada ou quando eu estou cansada ou quando eu quero ler, descansar a cabeça e quando eu tô me sentindo mais desanimada. E aí eu leio uma dessas histórias, eu escolho entre uma delas e leio pela 73ª vez, porque veja bem, alguns desses livros aqui eu releio praticamente anualmente desde os meus 13, 14 anos. Não vamos dizer a minha idade atual, mas isso quer dizer muito tempo. Muito tempo. Por exemplo, vamos lá, vamos logo dar nome aos bois. Esse aqui, O Rei do Inverno, eu leio desde que eu tinha 13, 14 anos. O meu pai me deu o Arqueiro primeiro, e eu devia ter uns 13, 12, 13 anos. Depois ele me deu esse aqui. E desde então eu leio praticamente uma vez por ano, porque em algumas situações, épocas em que eu tinha menos opções de livros ao meu dispor, eu já o li mais de 2 vezes por ano e com certeza quando eu leio o primeiro eu acabo lendo todo o resto da série. Outro livro que também acontece isso é esse aqui. Eu comecei a lê-lo há uns 2 anos. Eu não sei, tem no meu Instagram, porque quando eu comprei eu postei, então esse aqui deve ter uns 2 anos e desde então eu já li umas 4 vezes a série toda. E eu só não li o spin-off com a filha da Alexia, porque eu tô esperando ser lançado em português para poder comprar. E se não for, eu realmente vou ter que ler em inglês, mas eu tô. Como tem muitos livros sendo lançados em português ultimamente, eu espero que a Valentina lance o resto das séries, as outras séries da Gale Carriger em português, para que eu possa adquiri-las. Um livro que é novo nessa lista e que eu só li uma vez, mas eu aposto que ele vai virar comfort reading, é A Menina Mais Fria de Cold Town. Eu já comentei. Todos esses aqui eu já comentei eles antes com vocês e eu amei essa história. Eu amei esse livro. Eu quero muito ler mais coisas da Holly Black, porque eu tô 100% querendo virar fã do que ela escreve. É ótimo, é completamente conciso, bem feito e bem caracterizado. É muito, muito, muito bom. E eu aposto que quando eu quiser ler alguma coisa sobre vampiros e eu não quiser ler 5 volumes, eu vou ler um só e vou ler esse aqui. Outra história. E eu sei que eu vou fazer isso, porque outra história que eu também faço isso é O Condenado, que também é do Cornwell, se passa em 1817, 1814. Então é uma época de histórias que eu gosto muito de ler. É depois das guerras napoleônicas, então 1810 alguma coisa. Então, é uma época que eu gosto muito de ler histórias. Eu gosto ou do início do século ou do final do século, que é o ler steampunk. Então, é uma época que eu gosto muito, é um autor que eu gosto bastante. E para não ter que ler 3 volumes de Arturiana do Rei do Inverno, eu leio um. Nesse aqui eu leio as melhores partes, as partes mais interessantes, que tem algumas perseguições de. Tem algumas piadinhas que eu gosto, algumas perseguições que eu gosto também. Tem personagens femininas que eu gosto muito. A Eleanor é divertidíssima. E ela e o Ryder são um casal adorável.
Falando em 1800 e alguma coisinha, nós temos Orgulho e Preconceito e todo ano eu leio ou Orgulho e Preconceito, ou Persuasão, ou Emma, mas geralmente eu leio Orgulho e Preconceito. Porque, não é porque é meu favorito, não é. Mas, não sei, eu acabo lendo Orgulho e Preconceito. Porque eu consigo, como obra, eu acho a obra em que você se diverte mais. É a obra meio que menos romântica e mais crítica sobre o que está acontecendo, sobre a Inglaterra, sobre pessoas. Porque Razão e Sensibilidade também tem, mas fica voltado mais pro início. E depois nós temos um romance mais normal. Orgulho e Preconceito é o tempo todo falando sobre posições sociais, sobre percepções, sobre papel de gênero, e eu gosto muito disso. Deixa eu ver se faltou algum. Ah, faltou um. Faltou esse aqui, faltou 9 regras a ignorar antes de se apaixonar. Eu tinha ganhado ele num sorteio, aí eu dei ele pra uma amiga e comprei outro pra mim. Porque eu queria muito que outras pessoas lessem, porque eu gosto muito. E eu queria ter um pra mim porque eu leio ele também direto. Ele é parte do tropo da Wallflower cansada, que eu vou explicar o que é num vídeo futuro. E eu adoro mocinhas que, sabe, cansam do que elas estão fazendo e tem alguma reviravolta na vida e começam a procurar coisas diferentes, a fazer coisas diferentes e a ser além do que é esperado delas. Obviamente, eu também leio Duchess War, já falei milhões de vezes, mas eu não tenho físico. Eu quase consegui o físico dele uma época, mas não foi. E se tivesse, eu completamente já teria. E eu tenho só ele no Kindle, então não tem muita graça de mostrar as capas. Talvez eu tenha esquecido de algum que eu leia menos de 2 vezes por ano, mas basicamente são esses. E alguém mais deve fazer isso, então se você faz a mesma coisa, comente comigo e vamos nos entender nessa incapacidade de fazer listas de promessas que não iremos cumprir.